Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está dominado pelas eleições americanas. A grande discussão é sobre o sistema político eleitoral dos Estados Unidos. Nossos colunistas e articulistas estiveram bastante atentos aos noticiários sobre o assunto nos últimos dias e praticamente todos os textos abordam esse tema. O primeiro artigo já vai direto nessa toada, que é um artigo do Liberalismo Brazuca, essa página do Facebook que tem permitido que o IL replique os seus textos em que ela faz análise, sobretudo sobre a ótica do liberalismo brasileiro. Mas é um artigo, nesse caso, sobre o sistema político americano. Entenda como funciona o sistema eleitoral americano e os motivos que levaram à sua adoção. A ideia desse texto da Liberalismo Brazuca é precisamente explicar como é que funciona esse sistema político eleitoral, esse sistema com delegados, eleição indireta. E ele começa mencionando que o colégio eleitoral é justamente esse sistema de eleição indireta dos Estados Unidos, foi adotado pela Constituição Americana em 1787. De lá para cá houve alguns desenvolvimentos, mas o sistema permanece sendo este. É a essência do sistema político americano, com uma Constituição que vem demonstrando a sua vitalidade, a sua perenidade, porque ela nunca foi transformada em outra. Houve emendas, houve modificações, mas a essência da Constituição americana permanece a mesma. O colégio mantém, na visão dos autores do artigo, o sistema eleito do vencedor do voto popular nacional em mais de 90% das eleições presidenciais, ou seja, na grande maioria das eleições presidenciais nos Estados Unidos, aquele que ganha no sistema do colégio eleitoral, aquele que ganha mais votos dos delegados e se elege, por consequência, também é o candidato que recebeu mais votos pelo total da sociedade em número de indivíduos. Esta não é a regra, a gente recentemente tem visto muitas vezes acontecer o contrário, mas na história americana é mais de 90% das vezes as duas coisas coincidem. Ele promove estabilidade política, tem dado certo, tem funcionado ao longo da história americana, preserva o papel constitucional dos Estados Unidos da América nas eleições presidenciais e promove um sistema de partidos políticos de base ampla, duradoura e geralmente moderada, sem cair nos arroubos, quer dos autoritarismos antiliberais de viés reacionário, quer das ideias socialistas. Além disso, os candidatos precisam, dentro desse sistema, apelar para um conjunto amplo e diversificado de estados, em vez de se concentrar apenas nas cidades, poucas dos Estados Unidos, que têm as maiores densidades populacionais. Então, é um tanto de ousadia, de atrevimento, nós ficarmos querendo apontar o dedo dizendo o sistema americano é uma porcaria, né? Eles deveriam aprender com a gente, deveriam aprender com o Brasil. É um tanto de atrevimento essa postura na visão dos autores do artigo da Liberalismo Brazuca. Ainda dentro do assunto, um artigo do Roberto Rachevsky, entenda a diferença entre democracia e república constitucional. O autor nesse artigo faz uma distinção conceitual, usando os termos usados pelos próprios pais fundadores americanos, os founding fathers americanos, entre democracia, um sistema onde a maioria decide tudo, e república constitucional, onde a Constituição prevalece, mesmo que seja contra a vontade majoritária. Existem regras e essas regras se impõem nas decisões, mesmo que a maioria pense ao contrário. É por isso que a Constituição vai determinar a prevalência dos delegados e, como nós dissemos, se a maioria da população quiser um candidato, mas nos delegados o resultado for outro, é o resultado dos delegados que haverá de prevalecer. Na verdade, trata-se de uma opção semântica que o Rachevsky faz aqui. Né? Para muitos autores, o conceito moderno de democracia liberal ou de democracia representativa é a mesma coisa que república, né? República constitucional. Mas fica aí a visão semântica do Rachevsky no seu artigo, demonstrando as qualidades do sistema político americano também. Ainda Estados Unidos, um texto do Pedro Henrique Alves, mas agora não sobre o sistema eleitoral, mas sobre um acontecimento
relativo ao jornalista Glenn Greenwald, quando Glenn encontrou o populismo pelado. O que o Pedro Henrique coloca em discussão nesse texto é a reação do Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, totalmente de esquerda, que veio publicar matérias no seu veículo que ele fundou, The Intercept, contra a Operação Lava Jato, contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, tentando melar as investigações e condenações da Lava Jato. Ele se demitiu do The Intercept quando o conselho editorial da publicação, que ele, repito, ajudou a fundar, não aceitou publicações de artigos que ele tinha montado, criticando ou denunciando fatos relativos ao candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao seu entorno, dizendo que há um esforço por censurar notícias que contestam, que critiquem a campanha ou a biografia do presidenciável, agora presidente eleito de acordo com as votações dos Estados Unidos, e o seu entorno, as figuras da sua família ou da sua campanha. O artigo do Pedro Henrique ressalta a falta de vergonha da imprensa desnuda em censurar esse tipo de conteúdo para favorecer determinado candidato em detrimento de outro, o que é muito perigoso para a liberdade de circulação da informação e para o cumprimento da função que a imprensa tem na sociedade. É muito complicado e temerário estar diante de uma situação como essa, e é esse perigo que o Pedro Henrique ressalta no seu artigo. Em sequência, nós temos também, puxando para as eleições americanas, um artigo de minha autoria, A Vitória da Democracia e o Fim do Populismo, duas narrativas vazias. Eu defendo aqui a minha visão de que a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump é a vitória do eleitorado de Joe Biden sobre o eleitorado de Donald Trump. Não é a vitória da democracia contra a ditadura, porque os Estados Unidos não estiveram sob um regime ditatorial nos últimos 4 anos. É uma grande desfaçatez das esquerdas, dos progressistas de quaisquer naturezas, proclamarem que agora, com a derrota de Donald Trump, o populismo desapareceu da face da terra. Muitos deles que aqui no Brasil aplaudem Joe Biden, e antes do governo Bolsonaro e do governo Temer, estavam lá aplaudindo os governos Lula e Dilma, governos de caráter explicitamente populista e defensores de toda a plataforma do populismo, do socialismo bolivariano latino-americano. Para muita gente, num certo discurso oficial que pegou em alguns círculos intelectuais e acadêmicos, o populismo nasceu em 2016 com a vitória de Trump. E na esquerda não existe populismo. É uma grande bobagem, uma grande besteira e merece ser combatida. Também sobre o sistema americano, mas com um tom mais crítico, aí colocando argumentos para relativizar o sistema americano, nós temos um artigo do professor Paulo Emílio de Macedo, O Sistema Eleitoral Americano e a Cultura da Confiança. Professor Paulo Emílio, que está nos brindando agora com seus textos no IEL, ele aqui é filho do lendário Biratã Borges de Macedo, uma das grandes figuras do pensamento liberal brasileiro, com a sua obra clássica Liberalismo e Justiça Social. Eu tive a honra de resenhar para o meu livro Guia Bibliográfico da Nova Direita. Ele vem criticar a questão dos votos pelo correio. Na Pensilvânia, diz o professor Paulo Emílio, não precisa conferir assinatura. É possível parar a apuração no meio e em inúmeros estados não é preciso apresentar sequer documento de identificação. Então, para ele, esse sistema é um sistema fundado na confiança, que funcionou bem no período, sobretudo no período ali da Guerra Fria. Havia uma honra entre ladrões, entre os dois partidos, até aquele período, que é um sistema que permitia a ambos discordar sobre muitos assuntos, mas o respeito às regras eleitorais era sagrado. Hoje, na opinião do professor Paulo Emílio, a dinâmica da vida política americana já coloca sob suspeição ou sob ataque esse sistema de confiança, esse sistema do voto pelo correio. De modo que ele coloca alguma dúvida sobre como os Estados Unidos e como a sociedade americana reagirão e se comportarão diante do quadro contemporâneo. Nós vemos nessas eleições ataques diretos do presidente Donald Trump à eleição de Joe Biden, a maneira por que ela foi realizada. Agora, um artigo internacional, mas não sobre Estados Unidos. Menos Francisco, mais João Paulo.
É um artigo também da página Liberalismo Brazuca, que faz críticas ao Papa Francisco e aos seus ataques ao neoliberalismo. Lembrando que as ideias centrais do chamado neoliberalismo são aquelas que foram documentadas no chamado Consenso de Washington. Quais seriam essas ideias? Redução de déficits fiscais, câmbio flutuante, privatizações e desburocratização e também abertura comercial. Ou seja, nada mais, nada menos que o bom senso para manter no seu lugar as contas de qualquer país. Por isso é chamado Consenso de Washington. Ora, demonizar este consenso, seja o Papa a fazê-lo, seja qualquer outra voz, ou qualquer outra autoridade pública, qualquer outro formador de opinião, é algo, no mínimo, a se questionar, é algo, no mínimo, a nos fazer a não dar ouvidos a essas pessoas. Na liderança, fugindo da discussão internacional, mas falando sobre um problema que afeta todas as democracias do mundo, que é o comportamento que a esquerda vem adotando, principalmente essa esquerda chata, aborrecida do identitarismo contemporâneo, também um texto do professor Paulo Emílio de Macedo. O que acontece quando você discorda da opinião de uma pessoa de esquerda? Para ele, as pessoas de esquerda assumem uma posição moral ao sustentar as suas posturas. Discordar do que elas estão dizendo, na visão delas, é se transformar automaticamente, quer num monstro imoral, numa aberração desumana, quer num idiota útil. Sem argumentos, só ataques ao caráter do adversário, que seria alguém contra o nobre ideal do progresso. E é essa postura moral da esquerda que o professor Paulo Emílio, observando esse velho problema do monopólio da virtude, está atacando no seu texto. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.